TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo esteja na direção das nossas vidas todos os dias, que todos nós possamos abrir o nosso coração para todas as novidades do Espírito que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Sérgio Alves, que mais uma vez está participando dessa programação. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre as experiências, que o nosso irmão teve durante todos esses anos com o Senhor. São 28 anos, experiências de fé, de ver Deus agindo, Deus cuidando, protegendo, o Senhor agindo de maneira sobrenatural para que a igreja fosse edificada, para que o Senhor restaurasse muitas vidas, enfim, tudo aquilo que o Senhor realizou durante todos esses anos. E antes de nós começarmos, então, esses relatos, eu só gostaria de abrir a palavra com todos no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o versículo 3, que diz assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então o Senhor, Ele quer resgatar a fé nos nossos corações, para que nós venhamos sair dessa razão, dessa vida, confiando somente nas coisas que nós vemos. Tudo bem, irmão Sérgio? Tudo bem, para mim é uma alegria retornar aqui ao programa para falar das experiências que o Espírito Santo produziu na minha vida e por meio da minha vida e na minha presença, para que eu adquirisse a fé necessária para que eu pudesse assim desenvolver um trabalho com alegria e com espontaneidade para Cristo, porque Cristo precisa capturar uma mente, um coração de uma pessoa para que ele sirva sem restrições a Deus. E Deus me deu muitas experiências miraculosas a nível de libertação, a nível de cura, a nível de maravilhas. E eu vi tantas coisas que quando eu cheguei no ano de 91, final de 91, eu lembro, eu não tinha nenhuma dúvida mais sobre a existência completa de Deus, da pessoa de Cristo como Rei Universal e do Espírito Santo que habitava no homem. Eu já estava convicto, porque eu já havia presenciado muitos milagres, como também Deus já tinha me usado para fazer tantos sinais. Mas a minha vida de sinais começaram bem antes de eu ser um cristão, assim oficialmente. Antes de me converter a Cristo, eu tive uma experiência muito dura, muito dolorosa, que eu julgo que foi o meu quebrantamento decisivo para que eu conhecesse o Senhor. Eu tive experiências com demônios, com Satanás durante 7 anos da minha vida. Antes de eu me converter, nos últimos 7 anos, eu convivia por períodos, assim, durante esses 7 anos. Dificilmente eu passava 30 dias sem ter essas experiências de possessão demoníaca e de eu ter que enfrentar aquela situação sem conhecer Jesus. E eu, por 5 anos, talvez quase 6 anos, eu enfrentei aquela situação. Deus me fez enfrentar aquela situação, me sustentou para que eu acreditasse no mundo espiritual da maldade, para que eu conhecesse Satanás. Veja como foi estranha a maneira que Deus resolveu me puxar para dentro do reino. Por mim, assim, sem essa experiência, eu jamais teria vindo.
Mas Deus primeiro fez eu conhecer Satanás para depois para conhecer Ele. É muito estranho, né? Deus converter e dar vida eterna, filiação e perdão para um homem, mas primeiro apresenta Satanás para ele. Eu creio que muitos também tiveram essas experiências, a gente não sabe, né? Mas aquilo para mim foi uma coisa assim que culminou naquela minha experiência de morte clínica, né? Devido ao extremo sofrimento que eu tive durante esses 7 anos, que eu fiquei totalmente esgotado e sem as mínimas condições de prosseguir. E o que aconteciam essas perturbações, até para que as pessoas possam entender, porque muitas pessoas também passam por isso sem saber, né, que há um mundo espiritual que é bem mais real que a matéria, né, que nós enxergamos. O que ocorreu assim, ó? Eu não acreditava na existência do inimigo. Eu sabia que existia coisa ruim e que existia coisa boa, mas aquilo é tão nebuloso, é tão na obscuridade, a gente não tem revelação, não tem ciência, a gente apenas tem uma desconfiança interna de que existe o bem e o mal naquela época, né? Uma espécie de maniqueísmo, assim, né? Isso é ruim, isso é bom. Mas uma pessoa da família tinha possessões demoníacas na época, muito violentas. Mas, no princípio daquelas manifestações malignas, que era uma coisa estranha, assim, eu a princípio achei que era uma loucura mental naquela pessoa da família, né? É um ex-familiar, né? E você estava muito bem quando viu, assim, aquela força maligna tomava, assim, e era imprevisível o que aquela pessoa fazia, né? Batia, agredia, queria matar outros, saía pela madrugada de carro. Você tinha que estar constantemente vigiando tudo, você não tinha um minuto de paz. Com 3 filhos pequenos na época, assim, eu tinha que cuidar os perigos que poderiam ocorrer para eles, né? E, bom, isso é tão ruim de citar tudo, né? Por várias vezes acabei de morrer nesse período de 7 anos. Foi por detalhe, sabe por que Deus me guardou mesmo? E eu não tinha mais, porque os espíritos, até o 5º ano eu achei que aquilo era uma insanidade mental. Eu tinha assim, não é possível, isso aí é uma loucura. E aí eu digo, mas como uma pessoa pode se transformar e ficar tão maligna assim? E eu fui em todas as clínicas psiquiátricas procurar recurso, internações, e volta, e vem para casa, e volta, e anos. Passamos assim em busca de recurso natural, quase em todos os níveis assim, de bom atendimento, de primeiro mundo que tinha na época. Aqui, né, à disposição. E nada resolvia. A partir do 5º ano, eu comecei a desconfiar que aquilo não era algo psicológico apenas. Porque na madrugada, quando havia possessão demoníaca, que eu não sabia que era isso, seres espirituais com muito ódio falavam comigo. E dizia coisas que só eu sabia da minha vida. E dizia coisas que eu também não entendia, né? Vou citar algumas coisas, assim, talvez isso colabore para alguma coisa, né? Mas assim, por exemplo, numa madrugada, aquela pessoa toda transformada o rosto, assim, desfigurado, completamente, numa coisa disforme, assim, sabe? Horrível. E uma voz grossa, assim, de homem. Falava assim,
tu não vai destruir o que eu quero fazer com essa cidade. Eu estou no comando aqui há 40 anos dessa cidade. E tu não vai estragar o que eu quero fazer aqui. Mas eu não estou sabendo de nada. E nem entendi o porquê que aquele ser, e aquele ser sempre dizia assim, eu vou te matar, mas não é rápido, vai ser lento. Aí eu, sei lá, eu já estava meio atordoado com aquelas experiências todas de sofrimento, e não dormindo, e só praticamente tirava cochilos por meses a fio, assim. E eu perguntei um dia, conversando com ele, assim, né, na madrugada, porque geralmente na madrugada que as coisas ficavam piores. Perguntei por que ele tinha tanta raiva de mim se eu nunca fiz nada para ele, né? A ignorância, né? E aí eles davam gargalhadas dentro dessa pessoa, sabe? Por meio dessa pessoa. Mas eu sabia que não era ela. Porque a partir do 5º ano eu já comecei a identificar que eram seres espirituais que estavam tomando aquela pessoa. E que aquela pessoa estava sendo uma vítima desse mundo espiritual negativo. E aí, por várias noites, assim, muitas conversas, e eu não entendendo como lidar com aquilo, não sabia, né? Aí, lá pelos quase fechando os 7 anos, acho que faltavam uns 8 meses, um pastor, eu comentando com ele, que já falei aqui em outros programas, que é aquele que dava um assessoramento para mim, que é meu cunhado, ele dizia assim, isso aí não é doença orgânica, isso aí ela não tem nenhum problema, tu vê que quando, de repente ela fica boa, normal, como sempre foi, essa pessoa. Isso aí são tudo espíritos que possuem essa alma e que fazem essas coisas todas horríveis aí, né? Eu vivia assim num filme de terror. Eu passei 7 anos vivendo umas cenas de terror, assim, sabe? Por exemplo, os quadros da nossa casa falavam, as cadeiras andavam, assim, visivelmente, não é só para mim. Tinha umas 12 pessoas uma vez que estavam presentes e viram uma cadeira se movimentar uns 3 metros, assim, se afastando da mesa de jantar. Os calçados da gente, que eu deixava na beira da cama para o dia que eu saía cedo, não estava mais ali. Estavam atirados para cá, um outro atirado para lá. As torneiras abriam sozinhas. Os meus próprios filhos, na época, presenciaram essas coisas. Numa noite que nós estávamos... tinha uma piscina no fundo da casa, e a piscina estava com ondas de mais de meio metro, não tinha vento. Isso também várias pessoas viram, isto, que estavam lá. Bom, chegou num ponto que ninguém mais me visitava, porque tinham medo de entrar lá naquela casa. Muito medo. E pessoas domésticas que a gente contratava, durava o quê? 3 dias e ia embora, porque não suportavam aquelas coisas. Chegou o ponto assim que ficou insustentável a situação. E aí, esse pastor começou a chamar pessoas e me indicar pessoas para levar para fazer um exorcismo, umas orações para expulsar os demônios, né? Aí eu tentei não deu certo. Tentei outro, também não deu certo, que eram pessoas famosas, até fora de Cachoeiro do Sul, que tinham uma longa experiência na área de libertação. E aí tinha a última esperança minha, que era um nome, assim, esse aí não tem problema, isso aí vai resolver na hora. Aí viajei, levei lá, era na capital, Porto Alegre, ele estava por um período ali. Ele disse, esse caso não é para mim. Ele disse para mim, bom, aí
Foi a gota d'água, né? E aí já estava fechando os 7 anos. E de quer saber de uma coisa? Eu ouvi tantas vezes eles fazerem aquele processo de expulsão de demônios. Mas essa pessoa possuída enfrentava aqueles homens de Deus e desmascarava eles na minha frente, assim. Uma coisa horrível, inacreditável, de tão violenta. E uma noite que eu estava muito estressado, assim, eu digo, eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem é você que está aí. Ele disse, meu nome é Legião. Eu nunca me esqueço dessa frase. Meu nome é Legião. E assim por diante. Aí chegou um ponto em que eu não conseguia mais sair de casa e trancado. As clínicas não recebiam mais essa pessoa. Eu posso dizer que foi o meu primeiro casamento, a ex-esposa. E aí eu comecei a clamar assim, digo, o que eu vou fazer na minha vida? E aí eu tentei fazer, por indicação de um pastor, que eu vi ele fazer, eu peguei a Bíblia e li o Salmo 91. Num daqueles dias assim que estava terrível a situação. E isso era coisas, você não dá para descrever aqui, porque... E eu abri a Bíblia e eu citei, eu vou ler o Salmo 91. Quando eu disse isso, essa pessoa deu um chute na Bíblia, porque a Bíblia voou longe assim. Tu não vai ler isso. Diga, vou, agora que eu vou. Né? Aí peguei, segurei com a mão e abri a Bíblia e lia com a outra, né? Quando chegou na metade da leitura, ela caiu. Parecia que estava morta. E não respirava. E os sinais vitais, assim, não conseguia achar. Fiquei nervoso, achei que ela tinha falecido, na verdade. Aí daqui a pouco ela veio assim, né? Se acordou e disse, o que houve? Por que eu estou aqui no chão? Aí então a gente sempre percebia isso, que ela não sabia o que tinha acontecido. Eu digo, agora eu descobri o caminho agora da vitória, né? E aí então eu passei por alguns longos semanas fazendo aquilo. Dava e eu ia lá. Só com a palavra, só ler, não orava, não... Não sabia orar. Eu citava o Salmo e ela se libertava. Aí ficava lá 10, 12 horas liberta, aí atacava de novo. Aí eu ia lá, lia de novo. E quando chegou no final de, não me recordo se é 89, acho que foi no final de 89, assim, que ela pediu divórcio. Não quis mais ficar casada, parece que ela se afastou. E aí 6, 7 meses depois ela viu o advogado, ela mesma se providenciou tudo e a gente se separou. E aí eu me desvinculei daquilo. Ela não queria vir quando eu me converti ao Senhor, eu ainda fiz tentativas para trazer para a igreja. E ela não aceitou e não queria saber. E disse que o motivo que ela estava se separando mais era porque eu ia ser pastor. E ela não queria isso. Que nem eu também queria, né? Na verdade. Mas essas perturbações são coisas que nós vemos várias pessoas, né, que enfrentam na sua família, com pessoas próximas. Isso traz muito sofrimento, tanto para a pessoa, para os familiares, né, quanto para a pessoa que está possessa, né?
E é incrível, assim, que somente com a leitura da palavra, como a palavra tem poder, né? Mesmo não conhecendo a Cristo, Deus já te deu uma aula, uma escola de guerra espiritual naqueles dias. Eu passei praticamente um ano conversando com os espíritos malignos, o Principado de Cachoeira, que depois descobri que era ele no final, que nem sabia que existia chefe de cidade. Cada cidade tem um demônio que é chefe, enquanto Cristo não entra lá, né? E ele disse até o nome dele na época que ele tinha, e ele me disse que eu estava fazendo um péssimo negócio em entregar minha vida para Jesus, e que ele tinha me dado toda a riqueza que eu tinha até ali e que eu ia ficar pobre. Ele me ameaçou, né, de tudo que é jeito para mim não ir para a igreja, né? Então, isso foi uma preparação, esse sofrimento, esse quebrantamento. E aí então aconteceu aquele mal súbito, né, de eu ficar 90 dias numa situação morre, não morre, morre, não morre, porque eu fiquei muito debilitado no final desses 7 anos, por causa dessa batalha espiritual em que eu não tinha um preparo. Mas eu via que, engraçado, eu lembrei de um fato agora. No meu quarto, quando as coisas ficavam difíceis e achei que eu não ia poder mais suportar, uma luz acendia bem no canto, em cima do quarto. Uma luz branca. E aquela luz, cada vez que ela acendia, me dava força. E assim, muitos dias, talvez mais de ano aquilo aconteceu. E eu sempre olhava para aquele lugar e não tinha luz, né? Daqui a pouco a situação estava difícil, ela acendia. E eu digo, será que essa luz não vai acender? Eu ficava assim torcendo, né? E eu, claro, depois que eu me converti ao Senhor e que eu me entreguei para o Senhor, eu entendi que era o Espírito já me abençoando, me protegendo ali, me guardando, para que eu não fosse ceifado ali naqueles momentos, né? Porque eu só escapei por causa de Jesus. Tenho certeza disso. Tem um versículo que diz, né, que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, às vezes, Deus até nos livra de coisas que nós nem vemos, que Ele prevê antes aquilo para nos guardar e nós nem vemos que Ele nos livrou, que Ele nos libertou de algo, que Deus, como Ele sabe o propósito de cada um, né? Deus tem os seus escolhidos, assim como o maligno também sabia do propósito, né, que Deus tinha com a sua vida. Então eu estava convicto que Satanás era mais real do que eu. E isso aí desencadeou assim, um desejo de eu crescer em vida cada vez mais. Aí eu me converti, me batizei e comecei a estudar a Bíblia e já comecei a orar pelos enfermos. A minha primeira oração... Vamos deixar então para o próximo bloco, né? Porque essas histórias vão longe com certeza, porque essa igreja foi repleta, né? Iniciou cheia de milagres, Deus resgatando as pessoas através de muitos sinais e maravilhas. Então aguarde, nós já voltamos. Janela do Céu.